Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito a duas soluções de consultas da COSIT, que tratam sobre o direito de crédito das contribuições do PIS e da COFINS. E é um assunto já recorrente. A primeira dela é a solução de consulta número 11, de 27 de fevereiro de 2024, onde a COSIT trata sobre o uso de crédito sobre itens de imposição legal. Então, a solução de consulta diz que a imposição legal de determinado bem ou serviço não afasta a exigência de que sejam utilizados no processo de produção e bens destinados à venda ou na prestação de serviço. Ou seja, a solução de consulta está ligada diretamente. O caso mais prático que se tem é do Vale Transporte, né? O transporte dos trabalhadores, que ele, como é uma imposição legal, ele dá direito a crédito das contribuições do PIS e da COFINS, mas somente quando é considerado como insumo, ou seja, o que a solução de consulta quer dizer é que o vale transporte nas atividades de comercial, por exemplo, não dá direito a crédito, porque não é insumo. Então, o Vale Transporte, aqueles itens de imposição legal, só são geradores de crédito das contribuições do PIS e COFINS quando considerados insumo no processo de produção ou da prestação de serviço. Então, essa é a resposta da solução de COSIT sobre a pergunta se o Vale Transporte ele pode ser gerador de crédito de forma distinta para todas as atividades. Então, somente nas atividades de produção de bens ou prestação de serviço. Agora, a segunda consulta da COSIT, a de número 14, de 28 de fevereiro, também é um assunto recorrente. Ela trata sobre a tomada de crédito sobre os desembolsos com a representação comercial. Ou seja, a solução de consulta, ela, mais uma vez, ressalta que nas atividades comerciais e industriais é vedado a tomada de crédito sobre os desembolsos com a representação comercial. Ou seja, a representação, os desembolsos com representantes comerciais só gera de crédito quando esses pagamentos feitos a pessoas jurídicas compõem o custo da prestação de serviço, ou seja, só naqueles casos em que as pessoas jurídicas são prestadoras de serviços de representação comercial e contratam outras pessoas jurídicas para esse serviço. Então, nas atividades comercial e industrial, é vedado a tomada de crédito sobre os desembolsos de representação comercial, para fins das contribuições do PIS e da COFINS no regime não cumulativo. Agora, por último, nós vamos dar uma repassada aí novamente num assunto que já foi apresentado na semana passada, que diz respeito ao programa da autorregularização. Então, de acordo com a Lei 14.740, de 29 de novembro de 2023, que foi regulamentada pela Instrução Normativa 2168, até 1º de abril de 2024, as pessoas jurídicas, pessoas físicas, elas podem fazer a autorregularização incentivada, né, de débitos tributários que não foram declarados à Receita Federal até 30 de novembro de 2023. Então, ou seja, não tenham sido constituídos. Então, aqueles débitos que os contribuintes são devedores, mas não declararam para a Receita Federal, não constituíram. Ou também aqueles débitos que venham a ser constituídos no período de 30 de novembro até 1º de abril, mas que se refiram a débitos anteriores a 30 de novembro de 2023. De que forma se dá essa autorregularização?
Os contribuintes que não estão sob fiscalização, eles têm o prazo até 1º de abril de confessar esses débitos vencidos até 30 de novembro de 2023, confessar através do DCTF ou DCTF Web, para que sejam, então, consolidados no programa. E uma vez declarados em DCTF, no DCTF Web, o contribuinte deverá acessar o ECAC e solicitar o parcelamento do débito, a inclusão no programa especial, onde ele vai ter a dispensa das multas e dos juros, vai poder pagar 50% do débito à vista e o restante em 48 vezes, sendo que essa parcela à vista pode ser quitada também com a utilização de prejuízos fiscais, da base de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social. Então, como disse antes, essa autorregularização só é válida para débitos que não tenham sido constituídos até 30 de novembro, débitos não pode ser débitos do MEI nem do Nacional, e não se aplica para débitos cujo vencimento é após 30 de novembro de 2023. O prazo, mais uma vez, como dito, para a autorregularização, expira em 1º de abril de 2024. É lógico, como existe todo um procedimento a ser feito pelos contribuintes, retificação de DCTF, DCTF Web, coisa e tal, para depois entrar no ECAC e fazer a autorregularização, os contribuintes que estiverem nessa situação não podem deixar para a última hora. O correto seria que procedesse nessa regularização ainda antes do dia 28 de março. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fique agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar algumas notícias tributárias e alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar pela normativa que deu nova redação ao dispositivo que trata de cancelamento de nota fiscal eletrônica e também de estorno de nota fiscal eletrônica. Como é de conhecimento geral, os contribuintes gaúchos têm prazo para cancelar notas fiscais eletrônicas até 7 dias contados do momento em que foi concedida a respectiva autorização de uso da nota fiscal, desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou da prestação de serviço sujeita ao ICMS. No entanto, o Estado criou uma exceção a essa regra para a hipótese de cancelamento de nota fiscal eletrônica por indeferimento de transferência de saldo credor do ICMS, situação em que é concedido um prazo maior de 10 dias para cancelamento da nota fiscal eletrônica. Por outro lado, nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de até 7 dias, há previsão de emissão de nota fiscal eletrônica de estorno, ou seja, nessa hipótese, a nota fiscal emitida continuará válida com todos os seus efeitos, sendo estornada com as informações e características definidas na legislação, considerando inclusive o CFOP inverso da nota fiscal, não cancelada em tempo hábil. Essa nota fiscal de estorno pode ser emitida para diversas operações realizadas pelos contribuintes, sendo vedada a sua emissão quando a nota fiscal que se pretende cancelar ou anular os seus efeitos seja decorrente, novamente, de transferência de saldo credor do ICMS, conforme expressamente veda a legislação que regula as transferências de saldo credor do imposto aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Outra alteração que destacamos é sobre a inaplicabilidade do ICMS sobre substituição tributária nas operações com vinhos nos estados
do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. De acordo com o protocolo 6, agora de 2024, o imposto de responsabilidade não será aplicado a partir de 1º de maio de 2024 nas operações envolvendo bens e mercadorias classificados no SEST 02024.00. SEST é aquele código da substituição tributária. Isto vinculado ao NCM 2204, que refere-se a vinhos de uvas frescas, incluindo vinhos enriquecidos com álcool, mostos de uva, quando tais operações tenham como origem ou destino o estado do Rio Grande do Sul. Antes desta alteração, ou seja, até 30 de abril de 2024, a não aplicabilidade se estende a operações com destino ao estado do Rio Grande do Sul, enquanto que, na situação inversa, quando é a origem, o contribuinte gaúcho realiza operações com destinatários localizados nos estados signatários do Protocolo 103 de 2012, quais sejam Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro. Então, deve calcular e recolher o ICMS substituição tributária nessas operações com vinhos, mas, repetindo, somente até 30 de abril de 2024. A partir de 1º de maio, o contribuinte gaúcho, quando remetente ou quando destinatário, não estará mais sujeito ao ICMS substituição tributária nas operações com vinho. Para o estado de Santa Catarina, que é o outro estado que teve a mesma alteração, essa regra já se aplica a partir de 1º de abril agora, ou seja, tanto nas operações em que tenham como origem ou como destino o estado catarinense, não haverá mais a cobrança da substituição tributária do ICMS nas operações com vinhos classificados no SEST 02.024.00. Agora vamos destacar uma notícia publicada no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul quanto ao programa de autorregularização do ICMS. A Receita Estadual lançou um novo programa de autorregularização para contribuintes com indícios de divergências, inconsistências e outros eventos que possam acarretar pagamento a menor do imposto. A ação tem como foco valores relativos às saídas de mercadorias a consumidores finais, sem a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS, ou utilização indevida do diferimento parcial nas operações. O prazo para recolhimento seguirá até 30 de abril de 2024, período no qual é possível regularizar as pendências com o recolhimento do valor devido. Depois dessa data, o contribuinte fica sujeito à abertura de procedimento de ação fiscal com cobrança de multa, caso persistam as divergências. Também tivemos uma notícia divulgada no portal da Nota Fiscal Eletrônica relativamente à manifestação do destinatário nas notas fiscais. Conforme o ajuste CNF 43 do ano passado, o destinatário poderá registrar até 2 eventos de cada manifestação conclusiva por nota fiscal eletrônica, quais sejam confirmação da operação, desconhecimento da operação ou operação não realizada. E somente terá validade a última manifestação registrada. Exemplo, o destinatário pode confirmar uma operação, depois desconhecê-la e, por fim, confirmá-la novamente. Todas as manifestações do destinatário devem ocorrer dentro do prazo de 180 dias, contados da data da autorização da nota fiscal eletrônica. Então eram essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.
Bom dia. No início desse mês, a equipe técnica da DCTF-Web realizou alguns ajustes pontuais na recepção e na transmissão da declaração, com o intuito de otimizar o processamento dessas operações que estavam apresentando lentidão em algumas situações. Um desses ajustes refere-se à transmissão da DCTF-Web. Agora, a declaração está sendo transmitida sem assinatura de certificado digital para os casos de MEI e optante pelo Simples Nacional com até um empregado. A importação dos DARFs gerados em lote estava inviabilizando a funcionalidade de abater DARF e importar da Receita Federal. Sendo assim, foi desabilitada a possibilidade de importação e abatimento de DARFs gerados em lotes. Os DARFs gerados individualizados por período de apuração ou mesmo pelo Cicalc Web continuam sendo importados normalmente. Se o contribuinte tiver gerado DARF em lote e quiser utilizá-lo, deve optar pela importação por número. E após o pedido de diversos contribuintes, houve alteração no modelo do filtro categoria da declaração, permitindo a seleção de múltiplas categorias e ocultando, por padrão, a categoria reclamatória trabalhista. Caso seja necessário consultar as DCTF-Web de reclamatória trabalhista, basta alterar o filtro. E agora vamos tratar da bola da vez, o FGTS Digital. Através da portaria número 240, o Ministério do Trabalho e Emprego regulamentou a implementação e a operacionalização do FGTS Digital, em especial a elaboração da folha de pagamento e a declaração de dados relacionados aos valores do FGTS, a geração e o recolhimento da guia do FGTS Digital, que é a GFD, as informações para emissão do certificado de regularidade do FGTS, os procedimentos de parcelamento de débitos relativos ao FGTS e a compensação e a restituição de valores recolhidos ao Fundo de Garantia indevidamente ou a maior. A Secretaria de Inspeção do Trabalho publicou a nota orientativa número 1 de 2024 com procedimento junto ao FGTS Digital para solicitação de cadastramento de administrador judicial, inventariante, curador e correlatos. Portanto, quem tiver uma das situações de inventariante, administrador nomeado judicialmente, curador, tutor, menor emancipado, empregador falecido ou de empregador pessoa física, entre outros casos excepcionais, deve atentar para as informações contidas na referida nota orientativa. E ainda, em razão do início da vigência do FGTS Digital, no início desse mês, a Caixa Econômica Federal precisou atualizar alguns de seus principais manuais de orientações aos contribuintes, tendo divulgado orientação acerca do uso do CEFIP para efetivação de depósito mensal, da reclamatória trabalhista e da contribuição social no prazo ou em atraso, sobre a remuneração paga ou devida a cada trabalhador a partir da competência março de 2024, bem como dos depósitos rescisórios por meio da GRRF de maneira contingencial, servindo como instrumento a ser adotado doravante por todos os entes envolvidos no processo do Fundo de Garantia. A atualização do Manual de Orientações e Recolhimentos Mensais e Rescisórios ao Fundo de Garantia e das Contribuições Sociais, que dispõe sobre os procedimentos pertinentes à arrecadação do Fundo de Garantia. A atualização do Manual de Orientação, Retificação de Dados, Transferência de Contas Vinculadas e devolução de valores recolhidos a maior como instrumento disponibilizador dos procedimentos pertinentes junto ao FGTS. Encerrando o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana, informamos que através da solução de consulta número 40.011, a Receita Federal esclareceu que a locação de veículos é permitida aos optantes pelo Simples Nacional, independentemente do fornecimento concomitante da mão de obra de motoristas, necessária a sua utilização, desde que não se enquadre em nenhuma das vedações legais à opção.
Uma dessas vedações é a cessão ou locação de mão de obra. Para não incidir nessa vedação, o fornecimento da mão de obra de condutores deve decorrer de contrato de locação de veículos e ser meramente incidental. Ou seja, não pode haver uma efetiva cessão ou locação de mão de obra, caracterizada pela necessidade contínua por parte da contratante, o que constitui causa de vedação ao ingresso no Simples Nacional ou de exclusão desse regime. Preenchidas as condições apontadas e considerando que a atividade de locação de veículos com fornecimento de mão de obra de motoristas é tributada no âmbito do Simples Nacional, na forma do anexo 3 da Lei Complementar número 123 de 2006, a mesma não está sujeita à retenção da contribuição previdenciária de 11%. Essas seriam as informações que gostaríamos de transmitir no encontro de hoje. Tenham todos uma ótima semana.